Olá pessoal, aqui é o professor Edu, professor de matemática do cursinho da Poli, e estou aqui para bater um papo com vocês um pouco sobre a estratégia para esse tão esperado dia de domingo agora, né, dia de Enem, onde vocês vão enfrentar ali as suas 45 questões de matemática. Você vai ler a prova pelo menos 3 vezes, mas calma, não é que você vai ler 45 questões 3 vezes. Você vai ler a prova 3 vezes. Na primeira leitura você vai eliminar boa parte das questões. Na segunda leitura, as questões que você já leu, você não vai ler de novo. E assim sucessivamente. Tá. Como vai funcionar? Na primeira leitura, por exemplo, eu estou aqui com o caderno 5 amarelo do Enem do ano passado. Primeira aplicação. O que você deve fazer? Você deve procurar nas páginas, visualmente, quais são as questões que apresentam gráficos, tabelas e esquemas estranhos à matemática. O que eu chamo de esquema estranho à matemática? Você vê uma roda gigante no enunciado, você vê uma bola de beisebol no enunciado. Ora, você não teve aula disso ainda, né? Claro que você não pode achar que qualquer desenho que aparecer é um esquema estranho. Por exemplo, se aparece um triângulo numa prova de matemática, é super natural. Então, esquemas estranhos, gráficos e tabelas é a primeira coisa que você vai fazer. Então, eu vou folhear aqui a prova com vocês para você perceber como vai funcionar. Na primeira página, de cara, você já encontra 2 questões com gráfico. Provavelmente são questões muito simples. Então, são essas as questões que você vai fazer primeiro. Deu para entender? Você não vai olhar para o resto. Você vai direto nessas 2 questões e vai tentar resolver. Não significa que elas são fáceis, mas elas têm grande chance de serem fáceis. Virou a página, segunda questão, tem mais uma. Virou a página, tem 3 questões, tem uma de gráfico, uma de tabela e uma que aparece um pneu. Você já teve aula de pneu? Não, então é um esquema estranho. Essas questões provavelmente são um pouco mais simples de resolver. Você vai continuar fazendo isso em todas as páginas, sem olhar o entorno. Você vai direto nas questões que tem gráficos, tabelas e esquemas estranhos. Eu já fiz isso aqui, deu 22 questões. 22 questões que você vai resolver primeiro, tudo bem? Ou tentar resolver. Quer dizer que as 22 são fáceis? Não, mas olha, umas 17 delas serão bem fáceis de resolver, tudo bem? Isso significa que mais ou menos em 40 minutos de prova, você já tem 17 questões feitas no Enem. Aí você vai partir para a segunda leitura. As questões que você já leu, você não vai ler de novo, tudo bem? Mesmo as que você não resolveu. Você vai agora procurar questões que têm enunciados pequenos. Você vai ler as questões que são mais curtas, porque a leitura vai ser mais rápida e, em geral, como elas são mais curtas, não dá muito tempo de fazer você se perder na leitura do enunciado. Então você vai procurar essas questões. Você vai achar nessa segunda leitura, acredite, mais umas 10 questões. Vai resolver todas? Não sei, tomara que sim, viu? Mas você vai conseguir resolver boa parte delas, digamos umas 8. Então, pelas minhas contas aqui, você já está com 25 pontos dentro do Enem na primeira hora e meia de resolução de prova. Só depois você vai para as questões que você tem que pensar. Só depois você vai para as questões que você tem que sofrer. Então, primeiro você não sofre. Primeiro você resolve as questões mais simples. Primeiro você localiza visualmente as questões mais simples. Depois as questões que vão te demandar um pouco mais de tempo. As questões que vão precisar um pouco mais de conta e esse tipo de coisa. E você não vai chutar durante a prova, tá entendendo? Você não vai chutar durante a prova. Depois da terceira leitura, onde você já tentou fazer de tudo, vão sobrar as questões que você não sabe fazer de jeito nenhum. E não estranhe, isso é normal, tudo bem? E aí você vai fazer o quê? Uma prova honesta de 45 questões deveria ter ali por volta de 9 em cada alternativa, mas o Enem não é assim. Se fosse a FUVEST, estava direitinho lá. Mas no Enem, essa distribuição não é tão 9, 9, 9A, 9B, 9C. Mas a variação também é pequena. Você tem ali de 7 a 13 em cada alternativa. E aí vem o seu momento de chutar. Você vai escolher a letra que você usou menos. E vem nessas últimas questões que eu espero que sejam, sei lá, umas 10 ou 12 que você se enrolou demais, você vem chutando e chutando de uma forma mais inteligente, usando letras que você não usou. Com isso, você usa o TRI ao seu favor. Você vai escalando o TRI, resolvendo as questões de baixa complexidade, depois as de média complexidade, depois algumas de alta complexidade.
Tudo bem? Se você fizer ali por volta de 20 pontos, para você tirar uma ideia, no Enem, você tem por volta 20 pontos, fazendo desse jeito que eu falei, e você vai fazer mais que 20, tudo bem? 20 pontos desse jeito que eu falei, você alcança cerca de 580 pontos de acordo com o TRE. Agora, se você acerta as 20 mais difíceis de forma aleatória e tal, você pode ganhar 300 e poucos pontos. Então é melhor você mostrar coerência. Primeiro, as questões mais simples, já sabe localizar, não sabe? Gráficos, tabelas, esquemas estranhos. Segunda leitura, você vai procurar enunciados curtos. Terceira leitura, aí é o momento de sofrer, onde você vai pegar as questões mais elaboradas, as mais difíceis e as mais trabalhosas. Beleza? Um grande abraço, boa prova para você.